Olá, pessoal! Hoje, mais um episódio do 100cast, o podcast da Clínica 100. Eu sou a doutora Júlia Morales, médica endocrinologista, e o tema de hoje será muito legal. É sobre o comer emocional influenciando no reganho de peso para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, hoje eu tenho aqui para compartilhar a mesa o Dr. Mariano Menezes, que é cirurgião bariátrico, e ele vai esclarecer para a gente alguns pontos sobre esse reganho de peso e a influência do comer emocional. Seja muito bem-vindo, Mariano. Muito obrigado pelo convite, Júlia, e é um prazer estar aqui, não só no podcast de hoje, mas é um prazer muito grande fazer parte de uma equipe tão legal, uma equipe tão proveitosa, uma equipe tão gostosa de trabalhar, que é a equipe da Clínica 100. Uma equipe muito qualificada, com médicos de excelentíssima qualidade, todos profissionais excelentes, e é muito bom a gente estar num ambiente desse, onde eu posso compartilhar a experiência e melhorar principalmente o atendimento dos nossos pacientes. Muito legal. Prazer é meu. Também. Isso é prazeroso, né? É uma clínica gostosa, né? Um convívio bom, né? É, sim. E antes de começar a falar sobre o tema do episódio, eu queria agradecer ao nosso patrocinador do episódio, que é o Laboratório Merck, que está incentivando, apoiando esse projeto. E fica o agradecimento especial. Hoje, o assunto, então, é o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, né? E como existe essa influência do comer emocional. Mas primeiro, eu queria perguntar para você, Mariano, o que de fato é esse reganho de peso? O que caracteriza? Como é que eu sei que o paciente está reganhando peso e não é só aquele peso que ganha, que é o normal de pós-cirurgia? Primeira coisa que eu acho que é muito legal a gente falar aqui, que é interessante isso e a gente deve deixar isso muito claro, essa palavra reganho de peso, ela vem de regain. Essa palavra ela não tem para a nossa linguagem, né, o reganho de peso. Então, o termo correto é a gente utilizar a recidiva da obesidade. Então, a obesidade que a gente controlou e por algum motivo ela deixa de ser controlada ou que ela recidivou. Em cima disso, nós vamos criar definições de recidiva de obesidade. Existem várias definições. A última definição que saiu é uma definição da IFSO, né, que é a Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica, que eles colocam que aquele paciente que perdeu menos de 20% do peso é um paciente que recidivou a obesidade. Eu acho que isso é uma definição muito vaga, uma definição muito pequena, a gente levar em consideração só isso. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, há mais ou menos uns 4 anos, publicou um artigo para falar sobre isso. E aí, ela definiu sobre essa recidiva da obesidade, sobre o peso perdido do paciente. Então, vamos supor lá. Eu tenho um paciente que perdeu 40 quilos. Se ele ganhou até 20% desse peso perdido, ou seja, 8 quilos, eu considero isso como um ganho de peso normal. É esperado, está dentro do normal. Se ele aumentou o peso entre 20% e 50% daquilo que ele perdeu, ou seja, de 8 a 20 quilos, eu considero que ele tem uma obesidade não controlada. É uma obesidade que corre o risco de recidivar. E aquele paciente que ganhou mais de 50% do peso perdido, ou seja, mais de 20 quilos, nesse exemplo de um paciente de 40 quilos, esse paciente é um paciente que recidivou a obesidade. Eu acho essa definição muito legal, uma definição muito boa, porque ela deixa até um start, pontos de gatilho para eu falar, olha, a partir desse momento eu fico preocupado com o paciente ou não, do que uma definição, por exemplo, só dos 20% que a própria IFSO definiu. Já a Abeso, que lançou também o ano passado para tratamento clínico, eles colocam o quê? Aquele paciente que perdeu menos de 5% do peso no tratamento clínico é um tratamento que não foi suficiente. Entre 5% e 10% é obesidade não controlada e mais de 10% do peso seria obesidade controlada. Então, acho que isso também são outros parâmetros para a gente levar em consideração. Então, recidiva de peso, em geral, vai depender muito do peso perdido do paciente, qual que é o ponto que eu estou levando em consideração. Um outro ponto também que é importante é a recidiva das doenças, né, das morbidades. Então, por exemplo, esse paciente
Às vezes ele não recidivou o peso, mas ele recidivou o diabetes, recidivou a pressão alta, recidivou o colesterol alto. Então, aí fica uma situação que também é ruim. Então, existe uma recidiva da doença, né? Então, aí a gente tem que avaliar muito o que a gente está vendo, qual que é o ponto que a gente está vendo, o que a gente vai levar em consideração. Muito legal, muito bom. E quais são os fatores que podem levar a esse reganho de peso? Porque a gente entende que a cirurgia bariátrica, ela modula a questão hormonal, os hormônios que trazem saciedade, os hormônios que aumentam a fome. Então, a cirurgia bariátrica, ela interfere nesses hormônios. A gente sabe que é muito impactante a regulação hormonal para a obesidade, né? O que leva esses pacientes a recidivarem o peso? Isso é uma pergunta, assim, muito interessante e é intrigante para a gente mesmo, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que a obesidade, ela modula 23 hormônios relacionados à obesidade. 23 enterohormônios, né? Então, desde os mais conhecidos, como grelina, GLP-1, peptídeo YY, o GIP. Então, a gente já sabe que ela modula esses hormônios. Porém, existe uma adaptação metabólica que vai acontecer nesses pacientes e existe também um processo de adaptação dessas próprias vias hormonais, que isso pode levar esses pacientes a recidivarem a obesidade. Hoje, existe um conceito muito interessante, que é o conceito da adiposidade. Então, o emagrecimento baseado na adiposidade. Então, às vezes você pega um paciente lá que pesava 100 quilos e ele hoje pesa 70 quilos. Só que ele tem uma massa, uma porcentagem de gordura corporal de 23%, ou seja, uma adiposidade excelente. E às vezes você pegou um paciente que ele perdeu 40 quilos, mas ele tem uma porcentagem de gordura corporal de 36%. Ou seja, esse emagrecimento desse paciente, ele perdeu peso, mas ele não emagreceu, porque ele não reduziu a adiposidade. E isso a gente já sabe que está muito mais relacionado à recidiva do peso do que aquele paciente que realmente reduziu a adiposidade. Então esse é um contexto que a gente deve levar muito em consideração, que é o quê? O contexto de adaptação metabólica. Esse paciente que não reduziu a adiposidade, ele se adaptou metabolicamente e isso faz com que esse paciente tenha recidiva do peso. Isso é uma causa importantíssima. Além disso, existem fatores, às vezes, relacionados à própria cirurgia, alguma alteração anatômica que não está legal relacionada à cirurgia, e existe também o que é o tema de hoje, que é o comer emocional, que isso também é um fator extremamente importante nesse grupo de pacientes. E aí, puxando para o tema do nosso podcast, que é o comer emocional, nos pacientes que passam por cirurgia bariátrica, eles passam por psicólogo antes para liberação para cirurgia, tem aprovação, né? E pós-cirurgia, quando esse fator aparece, como que é possível lidar com esse fator e se isso é comum aparecer pós-cirurgia? Como que o cirurgião vai lidar com isso? Ou precisa de acompanhamento com outros profissionais? Como que acontece isso? Essa pergunta é muito legal e eu quero primeiro fazer um comentário. A cirurgia bariátrica, ela é talvez a única cirurgia no mundo que você tem uma avaliação multidisciplinar tão bem feita quanto é na cirurgia bariátrica. Por exemplo, você pega um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Ele não passa no nutricionista, ele não passa no psicólogo, ele não tem esse trabalho. Passar no endócrino, de fazer toda uma avaliação multidisciplinar para fazer essa cirurgia. Você pega uma cirurgia de coluna, uma neurocirurgia, não existe nada disso. Uma cirurgia oncológica, cirurgias grandes, não tem nada disso, né? Como é na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que para o indivíduo chegar no momento da cirurgia bariátrica, ali no dia da cirurgia dele, ele passou por no mínimo 6, 7 profissionais diferentes, até ele chegar lá, no dia da cirurgia. Ou seja, ele foi exaustivamente avaliado por várias pessoas, por vários profissionais. Então, esse é o primeiro ponto. E aí vem a segunda pergunta, que é a parte do comer emocional. Os 2 primeiros anos, a gente percebe que o paciente, ele se empenha no processo do emagrecimento.
Ele vai se empenhar, ele vai comer bem, ele procura atividade física, ele segue aquelas recomendações do nutricionista, do cirurgião, a sua recomendação, que é a recomendação do endócrino, do cardiologista dele. Então, assim, ele segue toda aquela recomendação. E aí, quando ele chega com 2 anos de cirurgia, ele faz assim: nossa, eu perdi 40% do peso. Cheguei onde eu queria, eu cheguei na minha meta. Então, agora eu mereço comer isso. Eu mereço hoje não ir na academia. Eu posso acordar hoje, hoje eu não vou na academia. Eu mereço, eu cheguei na minha meta. Então, o paciente, às vezes, ele entra numa posição de conforto. E ele começa a ter esse comer emocional, e não é só o comer emocional, mas algumas atitudes como recompensa. E isso começa a prejudicar o resultado da cirurgia dele. Por quê? Porque o tratamento da obesidade ele é crônico. É igual remédio. Você tirou o remédio, volta. É igual pressão. Paciente, por exemplo, paciente de pressão alta, ele deixa de comer sal? Depois que a pressão controlou? Não. Ele para de comer sal. Ele continua tomando remédio. O paciente diabético, a mesma coisa. Ele continua tomando remédio. Ele fala, não, agora minha glicemia está controlada, eu posso comer doce de novo. Ele volta a comer doce? Não. Porque ele trata a doença. E o paciente obeso, ele meio que esquece que ele tem obesidade. Né? Então, esse é um ponto. Aí existe o outro ponto, que é a compulsão. Que é aquele paciente que vai comer e vai ter culpa. Certo. Então, são 2 coisas diferentes. Mas dentro do que a gente percebe, o mais comum é o comer emocional. Quando que isso acontece? Realmente ali por volta de 18, 24 meses depois da cirurgia, o paciente começa a ter essas falhas no tratamento. Por isso a importância do quê? Do segmento psicológico, do segmento nutricional, do segmento médico. A gente sempre tem que acompanhar esse paciente. O paciente bariátrico, você casa com o paciente. Operou, você casou com a equipe multidisciplinar. Ou seja, cirurgia bariátrica não é o fim do tratamento. É o início, né? Ou o meio, que eu posso te falar, né? É o meio. Então, é o meio do tratamento. Você pode, por exemplo, pegar um paciente, iniciar o tratamento medicamentoso, às vezes aquele tratamento não teve um resultado tão esperado, e você fala, olha, eu acho que agora é a hora de você operar. Você vai operar esse paciente numa condição melhor do que ele estava. Então, vamos supor lá, pega um paciente lá de 150 quilos. Aí você entra com tratamento clínico, ele perde 15 quilos. Pô, uma perda de peso de 10% do peso. Maravilhosa a perda de peso dele. Mas aquilo não foi o suficiente para ele. Então, o que eu faço? Eu opero esse paciente. Aí a gente vai jogar esse paciente lá para uns 90 quilos e a gente vai acompanhar esse paciente. A partir do momento que você começa a perceber que acontece algo de diferente, eu posso voltar com uma medicação, eu posso continuar, às vezes, avaliar essa parte do comer emocional. A psicoterapia é fundamental aqui, né? Eu acho que, assim, todos esses pacientes, eu gosto que meus pacientes acompanhem e não deixem de fazer a psicoterapia. Eu gosto que eles façam isso. E uma dúvida que sempre aparece no consultório, principalmente em avaliações pré-operatórias, os pacientes perguntam assim, ficam com medo, com receio, e perguntam assim, ai, doutora, eu tenho um receio que é fazer a cirurgia e começar a beber, porque eu ouvi falar que a cirurgia bariátrica, depois, a gente tem uma tendência para querer ingerir bebida alcoólica. Mariano, pergunta que fica aqui assim, isso tem a ver com o comer emocional? Ou eu não consigo comer, eu vou beber? Algo nesse sentido? Tem a ver? É mais ou menos a mesma via, né? É a mesma via. Isso aí é a mesma via. Sobre a incidência do etilismo, isso é um negócio que é legal falar. Tá? A incidência do etilismo, né, do alcoolismo, depois da cirurgia bariátrica. O que a gente vê? O paciente que ele bebe antes, tá? Ele tem uma tendência... Tá? A parar de beber no pós-operatório, porque ele entra dentro de uma caminhada, a tendência dele é parar. E aquele paciente que não bebia antes, ele muito provavelmente não vai beber no pós-operatório. Então, a incidência disso não é uma incidência alta, tá? Desses pacientes. Não é um número alto, haja visto o número de cirurgias que a gente faz, tá? Então, existe essa incidência, é um cuidado que a gente tem que ter, e isso entra dentro desse mesmo aspecto do comer emocional, de entender isso, e isso ser, em vez de ser comida, ser a bebida. É porque eu mereço tomar essa cerveja aqui, eu mereço tomar tal bebida, tal. Então, o paciente entra dentro disso. E isso gera um prazer para ele. Então, como gera um prazer para ele, ele potencializa aquilo. Esse paciente precisa ser tratado. Até com medicação. Por exemplo, uma medicação que é excelente para isso é a naltrexona.
né? É uma medicação muito boa. Então, você trabalhar isso é um caminho que a gente pode utilizar, tá? Mas, assim, a incidência do etilismo no pós-operatório, ele acaba sendo menor do que no pré-operatório. Mariano, e nesses pacientes que recidivam a obesidade, o que é possível fazer? É possível reoperar? É possível usar medicações? O que é possível fazer nesse momento? Eu tenho utilizado uma analogia, e que isso não faz parte, isso eu aprendi dentro de alguns contextos, que é a analogia da cirurgia oncológica. Tá? Então, acho que isso é um ponto que a gente deve utilizar bastante. Por exemplo, no câncer, como que a gente trata o câncer, né, hoje? Se o tumor está muito avançado, o que a gente faz? A gente dá quimioterapia para o paciente, o tumor melhora, eu faço a cirurgia, depois eu faço uma quimioterapia adjuvante, isso melhora a sobrevida e a taxa de cura do câncer. Isso é feito hoje em todos os tipos. Por que a gente não pode fazer isso na cirurgia bariátrica? Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho um paciente que é muito grave, 230 quilos, 220, 180, 200 quilos. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou dar um tratamento prévio para ele. Esse paciente vai emagrecer, eu vou operar ele numa condição melhor. E depois, no segundo momento, a gente vai esperar o resultado da cirurgia. Dentro daquilo, olha, não foi o que a gente esperava, eu vou associar uma medicação. Esse é o primeiro caminho que a gente deve fazer. Ou, naquele paciente que começou a recidivar o peso, por exemplo, a gente não falou lá que até 20% do peso perdido é normal ganhar? O paciente, ele passou essa curva dos 20%, o que a gente faz? Entra com a medicação. Perfeito. O que representa esse aumento de 20% muitas vezes num paciente? 8 quilos, 10 quilos. Você entra com a medicação, você joga ele dentro do resultado que ele chegou no menor peso dele. Então, o uso de medicação hoje, que eu falo de tratamento adjuvante, ele é a melhor alternativa hoje para tratar esses pacientes que entram num caminho de recidiva de obesidade. A cirurgia revisional, que é o que você me perguntou, se existe a possibilidade de uma cirurgia, a gente chama de cirurgia revisional. A cirurgia revisional, ela vai estar indicada para quem? Para aqueles pacientes que por algum motivo têm algum defeito anatômico. Por exemplo, um paciente que fez uma gastrectomia vertical, que é o sleeve, e hoje tem refluxo. Eu não estou operando esse paciente muitas vezes pela recidiva do peso, eu estou operando o refluxo dele, que muitas vezes é incapacitante. Então você vai operar o quê? A doença do refluxo e não a recidiva do peso. Se fosse só a recidiva do peso, entra com medicação, muitas vezes a gente vai resolver esse paciente. Agora eu tenho refluxo, o que eu faço? Eu mudo, eu faço uma cirurgia. Por exemplo, os pacientes que antigamente tinham um anel, esses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim, são vomitadores crônicos, por isso que a cirurgia bariátrica tem esse aspecto antigo de que quem faz cirurgia bariátrica vomita. Muitas vezes está alencado ao uso do anel, que hoje a gente não usa mais. O que a gente faz, por exemplo, num paciente que tem anel? Eu retiro o anel, refaço a bolsa gástrica, refaço a anastomose e esse paciente vai ter um resultado muitas vezes melhor do que o paciente que tem anel, tá? Então, uma bolsa gástrica que está muito dilatada, ou, porventura, aqueles pacientes que representam menos de 5% dos pacientes, que são aqueles que recidivam totalmente o peso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a tática cirúrgica. E aí, às vezes, eu lanço um monte de cirurgias mais potentes, que hoje a gente tem utilizado em alguns casos, que são as cirurgias ileais. Então, a cirurgia revisional, ela tem muita pouca indicação, ela tem uma indicação bastante restrita e hoje a recidiva da obesidade nos pacientes bariátricos a gente vai tratar com tratamento multidisciplinar e medicamentoso. Ou seja, a gente conclui, né, que tratamento da obesidade... Primeiro, a obesidade é uma doença crônica, complexa, multifatorial. Então, a gente vai ter uma abordagem multiprofissional, né? Abordagem clínica, abordagem endócrino, com nutri, com psicólogo, com cirurgião, educador físico, e depois que opera ainda volta para todos esses profissionais. Para continuar o tratamento, tem que continuar. Então é um tratamento contínuo, né? Isso aí. E eu falo para os pacientes, você vai voltar aqui comigo com 23% de gordura corporal, com uma perda de peso de 30%, 40% do peso, e o seu diagnóstico vai ser E668, que é a obesidade.
Exatamente. Não vai mudar o seu diagnóstico para mim. Ele vai continuar sendo. Um conceito importante que eu acho que tem muita gente que não entende é o peso máximo, né? Então... Quantas pessoas, Júlia... É uma coisa bem legal, eu tenho feito isso. O paciente chega para mim e fala bem, eu pergunto para ele, você já fez tratamento para obesidade? Ele fala assim, já. Eu falei, quantos médicos te perguntaram qual foi o seu peso máximo que você atingiu? Ele falou, nunca, ninguém me perguntou. Aí eu fico me perguntando, mas será que ele foi tratado de obesidade mesmo? Que é a primeira pergunta, né? É isso aí. Peso máximo, até porque pra gente saber se teve sucesso de tratamento, se teve... se tá com obesidade controlada ou não, se recidivou ou não, é baseado no peso máximo, né? E aí, né, só para falar aqui para os ouvintes, peso máximo, por que é importante? Porque a gente tem um centrinho no cérebro aqui que ele registra esse peso máximo. E você pode emagrecer. Não importa se foi com remédio, se foi com dieta, se foi cirurgia, mas perdeu o peso. Ok. O hipotálamo O hipotálamo, ele tá marcado lá o teu peso máximo e ele vai brigar para que volte aquele peso de novo. Porque a cada quilo que a gente perde, a cada medida que a gente perde de peso, o nosso metabolismo diminui e a fome aumenta. Na cirurgia bariátrica, isso acontece, é modulado de certa maneira porque mexe com os hormônios, mas é igual você falou antes, né? Existe a adaptação metabólica. Por isso, o conceito de adiposidade. De adiposidade. A gente tem que trabalhar o conceito de adiposidade. Tratamento de obesidade não é balança, é adiposidade. Quando você trabalha a adiposidade, você melhora a resposta metabólica desse paciente, a taxa metabólica desse paciente vai permanecer alta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu atendi um paciente que ele pesava 190 quilos há 3 anos de cirurgia. Tá? 190 quilos. Ele hoje pesa 110 quilos. Ele tem 12% de gordura corporal. Ele tem uma massa magra, tá? De quase 70 quilos. A taxa metabólica basal dele é de 3.200 calorias. Muita massa muscular. Qual que é a chance desse paciente, que é operado de bariátrica, voltar a engordar novamente? Pequena? É muito pequena. Por quê? Porque o gasto energético dele melhorou. E ele teve o quê? Uma adaptação de perda de peso, uma redução de adiposidade e uma adaptação metabólica positiva. Às vezes a gente pega paciente que perdeu o peso, não reduziu a adiposidade e chega lá no consultório com uma taxa metabólica de 1.300, 1.200. Qual que é a chance desse paciente recidivar a obesidade? É alta. Altíssima. Porque a cirurgia não é capaz de conseguir controlar essa ingesta calórica. Então é isso que a gente precisa trabalhar. É esse conceito. Eu acho que o conceito de tratamento de obesidade, ele vai mudar com o passar do tempo. A gente tem mudado cada vez mais, né? Existem hoje um projeto muito legal, que é um projeto europeu chamado SOFIA, que trabalha muito esse conceito de adiposidade, muito esse conceito, essas terminologias novas de tratamento, essas ideias novas. E isso eu acredito que deva mudar bastante as nossas ideias e quebrar muito paradigma relacionado à obesidade. Porque o paciente ele procura a gente para perder peso. E eu acho que isso não deve ser o foco principal. O foco principal deve ser a gente trabalhar outros conceitos de controle da obesidade. Perfeito. E o mais importante de tudo é o paciente estar feliz e com qualidade de vida. Isso é o mais importante. Então, assim, eu não estou lá para... Por exemplo, qual que é a minha meta? Você já recebeu essa pergunta? Doutora, qual que é a minha meta do tratamento? É 80 quilos? Não, minha sua meta é ser feliz, minha amiga. É ser feliz. Você tá feliz? Tô. Você tá feliz com 85? Tô. Então, você tá feliz. A ideia é ser feliz, entendeu? Então, sim. Isso, claro que com saúde, né? Saudável. Voltando aqui falar da parte do comer emocional, da recompensa, dos fatores psicológicos que o paciente enfrenta, uma das questões que se observa é a dificuldade da adaptação com a imagem, muitas vezes um distúrbio de imagem corporal. Como que você vê isso? Como que você lida com isso no consultório? Isso é muito interessante. Muito. E a gente aqui tem 2 coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira é quando, principalmente isso vai acontecer muito com mulher. Não que não aconteça com homem, mas com mulher isso é mais evidente. Primeiro ponto é
o processo de empoderamento que algumas mulheres têm com esse processo de emagrecimento. Então, elas emagrecem, né? Elas passam a ser vistas, né? De passar na rua, no trabalho, às vezes um homem conversar, chamar atenção, né? A gente sabe que essas mulheres, muitas vezes, elas se empoderam, que elas, por exemplo, tive várias pacientes que eram funcionárias de um nível e depois da cirurgia bariátrica elas ascenderam na carreira profissional. Por quê? Porque elas se sentiram mais empoderadas, elas se sentiram mais capazes e isso levou elas para cima. Então, isso porque se sente bem, né? Naquele detalhe, por exemplo, ela não usa mais a roupa que cabe nela, mas ela passa a usar a roupa que ela escolheu para usar. Então, isso é uma coisa muito interessante. E também existem algumas mulheres e homens também que não se enxergam magros. Que chega para você e fala assim, doutor, eu emagreci 40 quilos, mas eu me olho no espelho e eu me vejo ainda obeso. Aí você olha para o paciente e vai falar, rapaz, mas você tá magro, você tá super bem, né? Então também acontece isso. Então tem as duas vertentes, aqueles que não se enxergam e aquelas pessoas que se empoderam e que usam isso até para melhorar, né, a sua parte profissional, entre outros fatores. Aqui também tem um ponto muito importante, e é importante a gente falar isso, que é a cirurgia plástica reparadora. A cirurgia plástica reparadora, ela faz parte do processo da cirurgia bariátrica. Todos os pacientes precisam? Não. Alguns vão precisar. Muitos não vão precisar. Principalmente aqueles que diminuem a adiposidade e aumentam a massa magra. Esses pacientes raramente precisam. Agora, aqueles pacientes que mantêm uma adiposidade alta, em geral, esses pacientes precisam de cirurgia reparadora. Tá? Então a gente percebe isso. E isso é tão importante quanto a cirurgia. Por quê? Porque isso melhora a imagem corporal, melhora a autoestima do paciente e isso faz com que a qualidade de vida seja melhor. Muito interessante. E aí, a gente entende que, de novo, vou ser repetitiva, mas eu acho importante frisar que o paciente com obesidade, ele é complexo, e ele vai precisar ser abordado por diferentes especialidades. E dentro das especialidades, aqui como o tema hoje é falar dessa parte emocional, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento muitas vezes medicamentoso para cuidar dessa parte da fome emocional, ou às vezes de uma ansiedade, algum distúrbio às vezes de imagem, por exemplo, entra também nesse contexto. E gostaria, agora estamos chegando ao fim do nosso episódio, queria perguntar para você se tem algum comentário a fazer, algo que você gostaria de ter falado e eu acabei não perguntando. Não, só queria agradecer, dizer que a obesidade ela é uma doença que, pela definição nova, eu gosto muito dessa definição, a obesidade é a porta de entrada de mais de 250 doenças. Essa para mim é a melhor definição, caracterizado pelo excesso de adiposidade. Então essa para mim é a melhor definição de obesidade. E eu conheço poucas doenças no mundo que traz uma gratidão tão grande quanto você tratar um paciente obeso. Poucos pacientes são tão gratos para você igual é um paciente obeso. Porque quando a gente trata a obesidade do paciente, eu vejo isso muito no meu consultório de cirurgia bariátrica. A gente tem um número grande de cirurgias que a gente realiza anualmente, mensalmente. A gente devolve para aquele indivíduo uma qualidade de vida que ele nem sabia que existia. Isso é verdade. Né? O fato dele cruzar uma perna, o fato dele amarrar um sapato. São coisas simples. O fato dele conseguir se higienizar de uma maneira adequada. Então, são fatos simples que fazem com que ele seja extremamente grato a você. De ter uma boa noite de sono sem roncar, de acordar cedo, descansado. Então, eu sou muito grato e tenho muito prazer em fazer o que eu faço, que é tratar a obesidade. Por isso que a gente estuda bastante, procura se atualizar ao máximo, para poder ofertar para os nossos pacientes o que tem de melhor e mais atual em cirurgia, no tratamento da obesidade, tratamento cirúrgico da obesidade. E é muito gostoso
ter pessoas como você, como a Lérida, que estava aqui, que já esteve aqui com você, como o Dr. Rubens, né? Como a Karina, que também me manda paciente, crianças, que a gente tem visto cada vez mais aparecer com obesidade. E compartilhar a experiência com vocês, né? Com a Flávia, com todas as pessoas que acompanham a gente, nosso trabalho. Então isso é muito prazeroso, a gente ter pessoas que nos dão suporte e que fazem com que a nossa vida fique mais fácil. Se você quer ir longe, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, Júlia. Mas se você quiser ir longe, você vai com pessoas. E eu falo que eu tô indo muito bem acompanhado. Obrigado pela presença, que lindo. por ter me convidado a estar aqui. E eu não tenho dúvidas para te dizer que o nosso cast vai ser um sucesso. Muito obrigada! Foi um prazer dividir esse momento com você. Enriqueceu muito esse episódio, trouxe muita informação. Eu acredito que os ouvintes e quem está assistindo vai ficar muito satisfeito com esse episódio, porque foi muito, muito rico mesmo. Muito obrigada, Mariano. Valeu. Prazer. Obrigado de vocês. E antes de falar tchau, eu quero agradecer mais uma vez o patrocinador desse episódio, que é o Laboratório Merck, que está apoiando esse projeto. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estão aqui assistindo, ouvindo. Muito obrigada e até o próximo episódio.